E vamos invocar a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus. Vou pedir para o tecladista fazer um fundo musical bem baixinho. Bem baixo. Feche os seus olhos. Então que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, possa inspirar o nosso coração, abrir nossa mente, nossa inteligência, para melhor compreender, assimilar e guardar essa palavra. E sairmos aqui hoje encorajados, dispostos a vivenciar, a colocar em prática, para termos uma experiência de Deus. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. A palavra ela entra pelo ouvido, mas ela deve ser alojada no coração, porque quando ela entra no coração é ali que ela é guardada. É ali que ela produz o efeito. Então que essa palavra de Deus nessa manhã possa ser acolhida por cada um de nós. E Deus possa fazer a obra acontecer em nosso interior, em nosso coração, em nossa vida. Pedimos, Senhor, a Tua graça. Pedimos, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo. Toca-nos, Senhor, com a Tua misericórdia. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Abra, Senhor, a nossa inteligência, para compreender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós no dia de hoje, com essa liturgia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, refletindo sobre esta palavra, nesse 11º domingo desse tempo comum, nós acabamos de ouvir Jesus que escolhe os seus 12, o seu time. E é interessante que para escolher os 12 apóstolos, Jesus ele sobe a montanha, ele sobe um monte e passa a noite inteira em oração para escolher o seu time, aqueles que iriam estar mais próximos dele, aqueles que ele depois ia confiar toda uma história de um cristianismo, a história da igreja. Jesus sobe ao monte. É interessante esse aspecto de Jesus subir ao monte, porque subir ao monte lá atrás também tem os seus reflexos. Quando Moisés, a gente viu a primeira leitura, Moisés ele teve essa experiência de Deus, ele subiu ao monte Sinai, o monte Sinai. E quando ele subiu ao monte Sinai, ele recebeu de Deus os mandamentos. Então subir ao monte é um costume de ter uma experiência de Deus, de fazer uma experiência de Deus. Quando Elias também subiu ao monte Horebe para fazer uma experiência de Deus, naquela agitação toda, de repente vinha tempestades, trovões, raios, é Deus que chegando. Não, quando ele sentiu aquela brisa suave, ele percebeu que era Deus. Então Deus é assim. Deus nos visita com a sua brisa suave, e às vezes Ele nos convida para subirmos o monte, minha gente, para a gente dar aquela afastada da agitação do dia a dia, para a gente se afastar daquela correria do dia a dia, para fazermos uma experiência de Deus, para a gente se abastecer, para a gente se carregar. Então subir ao monte é sair dessa agitação, é como a gente está fazendo aqui agora. E a gente tem experiência na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus sobe pelo menos 7 vezes ao monte. 7 vezes ao monte. O primeiro monte que ele subiu, o monte das tentações, quando ele foi tentado, era em cima de um monte. A segunda vez que Jesus sobe ao monte é o evangelho de hoje. Ele sobe para instituir os 12, para escolher os 12. Depois Jesus também sobe ao monte, quando nessa semana toda a gente viu a liturgia, em que ele estava proclamando o projeto do reino no sermão, nas bem-aventuranças, no sermão do monte. Jesus também sobe ao monte quando ele se transfigura. Quando ele se transfigura, Jesus sobe ao monte, o Monte das Oliveiras. Jesus sobe ao monte, o Monte do Calvário. Jesus também sobe ao monte quando nesse monte ele ascende ao céu, a sua ascensão. Então 7 vezes Jesus ele sobe ao monte para ter uma experiência de Deus, uma experiência de oração, uma experiência com o Pai.
Talvez isso é um grande incentivo para cada um de nós hoje aqui. Quantas vezes faz que a gente não sobe o monte? Quanto tempo faz que a gente não sobe o monte? Eu não estou dizendo só o monte da altura, a lomba, o monte, não. Mas é o monte da nossa experiência de Deus, nossa experiência de oração. Eu sempre costumo dizer, feliz a casa que tem dentro do seu lar o seu pequeno oratório, onde vai ali, com aquela Bíblia aberta, com a sua velinha acesa, com a sua imagenzinha de devoção. É ali o seu momento de estar com Deus, de subir ao monte, de fazer uma experiência, como estamos fazendo aqui hoje. Participar da missa, participar da Eucaristia, é também subir ao monte, é também fazer uma experiência de fé. E é por isso que estamos aqui. E Jesus subiu ao monte. Mas por que ele subiu ao monte? O Evangelho começa a dizer, ele viu a multidão. Ele viu a multidão e sentiu-se compaixão, sentiu pena, uma dor muito grande no seu coração. Ele viu, porque era uma multidão que estava sem pastor, sem pastoreio, sem cuidado, sem esse cuidado. E Jesus viu e pede, e nessa subida desse monte, constatando que a comunidade, que o povo estava sem pastor, e que os pastores da época estavam mais preocupados com eles do que o cuidado com o rebanho, Jesus faz essa oração: orai ao Senhor da messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que mande operários para a sua colheita. Para a colheita. Aqui a gente fala, né, com propriedade de colheita, né, porque é uma terra de agricultores. Para a colheita. Olha só o que está. Preste atenção no que Jesus está me dizendo, minha gente. Jesus manda operários para a sua colheita. O que é uma colheita? É o resultado final de todo um processo, é ou não é? A colheita, Jesus não está dizendo assim, olha, eu estou mandando, eu estou escolhendo para vocês escolher a semente, preparar a terra, colocar a semente, preparar. Não, para você plantar, não, está tudo pronto. Ele escolhe operários para a sua colheita. É colher o que ninguém plantou, é colher o que você não plantou. Se você não plantou, alguém plantou. E quem é esse alguém? Deus. É colher o que Deus plantou, é recolher o que Deus plantou. É a misericórdia, é a providência de Deus que age em nossas vidas. E a gente colhe, a gente recolhe aquilo que Deus colocou. É só esse cuidado de zelar aquilo que Deus nos deu, minha gente. E às vezes nem isso a gente faz, de zelar e de cuidar aquilo que Deus nos deu. E Jesus escolhe 12. Depois de um momento forte de oração, Pedro, né, e vai numerando cada um deles, até chegar Judas o traidor. Judas o traidor também foi escolhido. Por quê? Porque Deus dá oportunidade para todos, porque Deus dá a chance para todos. Jesus sabia que aquele homem ali, que estava ali, seria o traidor, mas deu a oportunidade, porque assim faz Deus com cada um de nós. Deus nos chama e dá oportunidade para cada um de nós. Vai depender o que a gente faz com as oportunidades que Deus nos dá, como que a gente lida com essas oportunidades. A messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao dono da messe, e olha que interessante, o que vai nos dizer a primeira leitura. Quando Moisés, no alto da montanha, quando Deus fala a Moisés, e Deus fala com cada um de nós, e aí está o propósito da nossa vida, minha gente. O propósito da nossa vida. Se você vai dizer Deus na primeira leitura, está aí que vocês têm nas mãos. Se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha voz,
e guardar os meus mandamentos, pode ter certeza que eu sempre estarei contigo. É a ração, a nação escolhida, a ração pronta. Se você ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos. Talvez seja isso que Deus esteja pedindo para cada um de nós hoje. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus. E Deus escolhe cada um de nós para a sua messe. E nós sabemos o que devemos cuidar, o que devemos pastorear e o nosso compromisso diante de Deus. Por isso, minha gente, que nessa liturgia Jesus faz esse convite para cada um de nós. Diga para essa pessoa da sua frente: você foi escolhido. Você foi escolhido para a messe do Senhor. Porque Deus confia em você. Porque Deus conta com você. Diga sim a Deus. O mundo precisa de você. O mundo precisa de cada um de nós. Para que essa messe, esse reino de Deus possa florescer. Deus não nos pede coisas impossíveis. Deus pede simplesmente que a gente, olhando a realidade, possa colher o que Deus plantou, o que Deus nos deixou. É o zelo pela casa de Deus, é o zelo pelas coisas de Deus. Mas para isso, a gente tem que fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz. E esse é um exercício de fé. Porque muitas vezes estamos ouvindo tantas vozes, minha gente. Estamos nos deixando guiar por tantas vozes. O mundo oferece tantas oportunidades. O mundo oferece tantas vozes que muitas vezes nos convidam. E o inimigo é astuto. O inimigo é astuto demais, minha gente. Ele sabe, ele nos estuda. Há um texto na Bíblia que diz assim: não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel, Deus. Não dorme nem cochila. Mas o inimigo também não dorme. O inimigo também não cochila. E ele sabe que não vai ter acesso ao céu. E vai fazer de tudo para que a gente também se perca e se desvie do caminho da santidade, do caminho da salvação. Então ele é ardiloso. Ele nos estuda e sabe o teu ponto fraco. E vai oferecer exatamente aquilo que te leva à perdição. Porque ele não quer que você suba a montanha. Ele não quer que você tenha a experiência de Deus. E vai de cada um de nós resistir. Vai de cada um de nós ouvir a voz do Senhor. Nós estamos aqui com essas duas imagens do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Ambos apontando ao coração. Ambos apontando ao coração. Quando a gente olha o coração de Maria, está ali dentro dela o coração de Jesus. O nosso pedido é também esse a Deus: Senhor, eu também quero que o Senhor faça um transplante no meu coração, que coloque no meu coração o coração de Jesus, porque Deus quer ver cada um de nós pulsando e batendo forte o coração do seu Filho em nossos corações, para amar mais, para perdoar mais, para buscar essa reconciliação com Deus, para subir a montanha e fazer essa experiência de fé. Então hoje nós estamos aqui celebrando o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. Imaculado, Sagrado Coração. É justamente esse pedido que a gente faz. Que em nosso coração também seja sagrado, que a nossa vida seja sagrada, que a nossa casa seja um lar sagrado, feliz e abençoado. Coloque a mãozinha no teu coração e feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos rezar com essa palavra hoje. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por estarmos na tua presença. O Senhor subiu ao monte para ter uma experiência de Deus, para estar com Deus. E nessa experiência do monte foi que os 12 foram escolhidos. Hoje nós estamos aqui, Senhor, nessa Eucaristia, ouvindo a tua palavra e também querendo fazer, Senhor, uma experiência de fé. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece as nossas histórias, o Senhor conhece as nossas dores, nossas dificuldades, nossas angústias.
O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece as nossas penas. O Senhor conhece as nossas limitações. Mas, Senhor, nós estamos hoje aqui, na festa do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria, pedindo, Senhor, essa graça, de também sermos tocados pela Tua misericórdia, de também sermos tocados pelo Teu amor. O Senhor escolheu, o Senhor constatou que a messe é grande, muita coisa precisa ser feita. Sabemos todos nós, de cor e salteado, que o mundo precisa de conserto, que a situação precisa melhorar, de todos os pontos de vista, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Porque se a gente volta com o nosso coração para Deus, tudo muda. O problema, Senhor, é que nós estamos ouvindo tantas outras vozes que muitas vezes vêm ao encontro somente das nossas necessidades, dessa busca muitas vezes desenfreada do pecado, essa busca muitas vezes desenfreada em busca de um prazer, porque nós estamos muitas vezes preocupados com as coisas daqui da terra, e muito pouco estamos preocupados com as coisas espirituais. E o Senhor nos pede hoje essa busca pelas coisas do alto. Senhor, transforma o nosso coração nesse dia tão especial. Que essa vinda nesta Eucaristia, ouvindo a Tua palavra, Senhor, seja o início de uma vida nova em nossos corações e em nossas vidas. Queremos Te ouvir, Senhor, queremos Te seguir. O Senhor chama a cada um de nós pelo nome, porque confia em cada um de nós. Eu me apresento diante de Ti, Senhor, para colaborar contigo, colaborar com esse projeto da messe, pois a messe é grande. O Senhor conta comigo e com cada um de nós. Que o nosso sim seja renovado hoje, Senhor, que nós possamos renunciar ao mal, renunciar ao pecado, renunciar à tentação, renunciar à tribulação, renunciar tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, para vivermos como filhos e filhas de Deus, convocados por esse reino, por essa messe que o Senhor prepara para cada um de nós. Meu amado, minha amada, olhe para a tua vida agora, olhe para a tua vida, tirando as nossas crianças que aqui estão, tirando os nossos adolescentes que aqui estão, tirando os nossos jovens que aqui estão. Para a maioria de nós, o tempo que nos resta viver é bem menor do que o tempo que a gente já viveu. O tempo que nos resta viver é bem menor que o tempo que a gente já viveu. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã, mas uma coisa é certa: nós queremos ir para o céu. Diga assim para Jesus: Senhor, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Ajude, Senhor, a preparar a minha alma. Ajude, Senhor, a preparar a minha alma. Ajude a ser uma pessoa melhor, Senhor. Ajude a ser uma pessoa que busca mais a Deus, que ora mais, que reza mais, que tem uma vida eucarística, que tem uma necessidade de subir a montanha, de estar com Deus, de fazer a tua oração, a leitura da palavra de Deus, de estar com o Senhor, porque é isso que mais importa. É isso que mais importa, porque também somos estudados pelas forças do inimigo. Ele nos empurra, ele coloca diante de cada um de nós, tudo aquilo que é ruim. E aí nós temos aquela facilidade enorme de fazer intriga, de fofocar, de promover discórdia, maledicência, inveja, ciúme. E o nosso coração vai se apodrecendo, o nosso coração vai se distanciando da graça. E é isso que o inimigo quer. Então, meu amado, minha amada, Jesus hoje sobe a montanha e nos convida também a subirmos com Ele a montanha da fé, de buscar mais o Senhor, de rezarmos mais, de termos uma vida voltada para as coisas de Deus. Porque a gente se preocupa com tantas coisas aqui na terra e tão pouco com as coisas de Deus.
Quantas vezes, quanto tempo faz que você não ora em família, que não reza em família, que não lê a palavra de Deus em família, que não pega um tercinho para rezar? Oração, comunhão, espiritualidade. E aí muitas coisas não dão certo na tua vida, e aí você reclama que você não é amado, que você não é amada, que Deus não gosta de você, que Deus não escuta a tua prece. Mas o que você faz? O que você está fazendo para aumentar a tua vida espiritual, para crescer na tua vida espiritual? E é isso que hoje o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria nos apontam. Aquilo que é essencial: buscar mais a Deus, rezar mais. Lembre-se, é a tua alma, é a tua vida, é a tua salvação. E quando nós buscamos mais a Deus, a nossa casa melhora, a nossa vida melhora, a nossa comunidade melhora, a nossa sociedade melhora, porque estamos sendo obedientes à palavra de Deus, e tudo melhora em nossas vidas. Mas Deus tem que ser o centro. Se Deus não for o centro da tua vida, outras coisas vão ocupar o espaço, e você vai ocupar a maior parte do teu tempo com as coisas desse mundo. Fica horas e horas e horas e horas, talvez hoje no celular, horas e horas e horas na televisão, horas e horas e horas falando da vida alheia. E quanto tempo você dedica para dobrar o teu joelho, para subir a montanha, para estar com Deus, para fortalecer-se espiritualmente, para ter essa paz do coração, para ter a saúde da tua alma, e a saúde física vem como consequência. Então hoje, meu amado, minha amada, celebrar essa festa, estar aqui diante do Senhor. Ele viu a multidão e sentiu compaixão, porque Ele sente compaixão. Ele sente compaixão de cada um de nós, e vem em nosso socorro. Só que para muitas pessoas Jesus sente decepção, porque nada fazem por Ele, em nada buscam, acham que rezar uma ou outra coisinha basta, quando na verdade Jesus quer o coração. Jesus está apontando nessas imagens que temos aqui, está apontando ao coração, porque é ali que Ele quer morar. É ali que Ele quer morar, no coração de cada um de nós. São Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Então peça essa graça hoje aqui. Peça essa graça para o teu coração ser habitado pela presença de Deus, para que o teu coração seja habitado por Jesus nessa manhã, para que a partir de hoje haja uma nova criatura, uma nova vida, uma pessoa convertida, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que coloca Deus como centro de suas vidas, não as coisas que o mundo oferece. É verdade, estamos aqui, estamos inseridos nesse mundo, é verdade, mas nós não precisamos nos apegar às coisas desse mundo, porque a nossa vida pertence a Deus, Então peça essa graça de rezar mais, de buscar mais o Senhor, de se curar interiormente daquele vício. E Ele pode ajudar você. Talvez aquele vício da mentira. Peça essa graça hoje para Jesus curar esse vício da mentira, de fazer intriga. Onde você chega, onde a gente chega, muitas vezes é aquele clima de discórdia, de gritaria, de divisão. Peça essa cura hoje para Jesus. Peça a cura do vício. Quantos vícios nós estamos perdendo, minha gente, meu amado povo de Deus. Estamos perdendo a noção do que é pecado. Nós que decidimos o que é pecado, e na verdade não é assim. Quem define o que é pecado não somos nós, minha gente. Quem define o que é pecado é Deus. E se Deus disse que isso é pecado, é pecado. E se é pecado, nos leva à perdição. E o próprio Jesus disse que o caminho da salvação é um caminho de esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que leva à perdição. E vai dizer Jesus: muitos são os que estão entrando pelo caminho da perdição,
porque acham que isso já não é mais pecado, ou tem uma sentença de sua própria cabeça, onde acha que isso não é mais pecado e continua cometendo os mesmos erros contra a sua sexualidade, contra a sua família, contra o seu matrimônio, contra o seu casamento, contra a sua vizinhança, contra a sua comunidade. Nós estamos perdendo a noção daquilo que Deus definiu como pecado, e a nossa cabeça está decidindo o que é o que não é. Então peçamos a graça de hoje, de não ferir mais o coração de Jesus, o coração que ama, o coração que nos socorre, o coração que vem ao nosso encontro, o coração que nos perdoa. Peçamos a Jesus hoje, nessa festa, nesse dia: Jesus, eu estou aqui, o Senhor também me chama, o Senhor também me convoca para fazer a diferença nessa messe, que é grande, que tem os seus desafios, mas juntos podemos melhorar. Fique um pouquinho em silêncio, fique um pouquinho em silêncio, escutando somente esse som, essa música, mas se colocando diante da presença de Deus, pedindo essa graça de ter uma vida espiritual melhor, de deixar de lado um pouco essas preocupações mundanas e se preocupar também com esse lado espiritual, porque afinal de contas é a única coisa que vai sobrar, é o único investimento que a gente pode ter e fazer, é a nossa vida espiritual. Investindo na nossa vida espiritual, a nossa sociedade como um todo melhora, na justiça, no amor, na paz, no perdão, na concórdia, no bem-estar, em todas as áreas, quando nós deixamos Deus reinar em nossas vidas. Termino dizendo aquilo que a primeira leitura disse: se você ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, eu sempre estarei contigo, e você será o meu povo eleito, o meu povo escolhido. Feche os seus olhos, guarde silêncio e faça o teu compromisso hoje com Jesus, o teu compromisso com Deus.